Glórias a Deus, mais uma vez então, meditando na palavra de Deus. Com você, meu querido, aleluia. Eu creio que você está sendo fortalecido e edificado pela palavra de Deus. Aleluia. Não é a minha, não. Quando se diz, ouvirá as tuas palavras, é o que Pedro tem da parte de Deus. Amém, amados? Aqui vamos ter então algumas coisas interessantes. Eu não quero me deter muito, quero para não ficar muito tempo também, né? Mas aqui nós temos coisas interessantíssimas. Aleluia. Não é? Então Pedro vai com eles, tá certo? E ele então tem esse encontro com ele. Vamos passar aqui além então. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Primeira mensagem. Estava ele sentado na sala, não é? Para Pedro pregar a palavra para ele. Aqui se mostra, né? Não é uma questão de ser evangelista ou não. Como nós cristãos sempre temos a intenção no coração de alcançar o perdido. Porque a igreja, amado, o seu principal papel é esse. Ela tem que se mover com tudo para isso. Não só para engordar pessoas, mas para elas frutificarem nessa área. De passarem essa mensagem para as pessoas. De testemunharem, de falarem da sua fé. Amém? Então veja bem, o que acontece com Cornélio? Aleluia. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. E prostrando-se aos pés, o adorou. Amém, amados? Versículo 24, vou voltar lá de novo, diz assim: no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. A casa estava cheia. Amém, amados? Agora eu te pergunto, como é que essa casa estava cheia? Em primeiro lugar, conhecendo quem era Cornélio. Em segundo lugar, a experiência que ele teve, que ele passou para as pessoas. Do anjo que falou com ele. Aleluia. E a razão por que Pedro viria pregar a palavra para Cornélio. Então Cornélio botou a mão no arado e começou a convidar vizinhos, convidar amigos, né, os seus parentes, sua família. Então aquele lugar existia muitas pessoas. Veja o que é frutificar, amado. Veja, já ele tinha no coração aquela intenção de que mais pessoas desfrutassem do reino de Deus, dessa alegria. E eles vieram. Amém, amados? Vamos seguir então aqui. Que diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. É muitos, não é poucas pessoas ali, não, muitos. Casa cheia. Aleluia. Que maravilha. Mas aqui outra coisa. Cornélio, claro, temente a Deus. Pedro, um homem de Deus, ungido de Deus, que operava eficazmente, com poder, com milagres. E ele faz comete aquele erro que muitos têm. Coloca o seu coração em Pedro. Então, o que ele faz? Ele pega e se ajoelha diante de Pedro. E o que Pedro fez? Diz: obrigado, tá bom, pode levantar agora? Não, Pedro o levantou e disse: não faça isso, porque eu sou um homem que nem você. Amém? Propenso às mesmas tentações, aleluia, os mesmos sentimentos. E, portanto, não me olhe como Deus, não, mas glorifique a Jesus a causa de tudo. Glória a Deus. Então ele entrou encontrando muitos reunidos, como já falei, né? Maravilha, né? Aleluia. Hoje, se você fizer um culto caseiro na tua casa, você vai preparar a sala, vai abrir a porta e vai esperar. Mas como é que vão vir se você não convidou? Hoje temos celulares, uma série de recursos. Quem é que vai vir? Vai estar ali a tua família só. Se tiver, porque muitas vezes nem eles você convida. Fica ali sozinho. Não quiseram. Mas o que tu fez por isso? Você orou.
convidou. Cornélio fez isso. Ele reuniu. Amém, amados? E não é tão fácil assim naquele tempo, não. Mas reuniu. Muito bem, vamos lá então. A quem se dirigiu dizendo, agora já pregando o evangelho. Vós bem sabeis que é proibido ao judeu ajuntar-se o mesmo, aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Aleluia. Pergunto, pois, por que razão me mandasse chamar? Então Cornélio explica o porquê. Da história que nós já ouvimos, essa verdade. Amém, amados? Aleluia. E Pedro sem demora, versículo 33. Aliás, Cornélio sem demora mandou chamar Pedro. E Pedro sem demora veio pela direção do Espírito Santo. Versículo 34. Falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então aqui foi revelado, amado, que não só Israel era chamado à salvação. Os muros foram quebrados, como está em Efésios. Não há mais separação. Todos, através do Evangelho, são chamados à salvação, ao se aproximar-se de Jesus, a restaurar com Deus a sua comunhão, no batismo e no Espírito Santo. Glória a Deus? Muito bem. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E faz o que é justo. Quer dizer, vida de obediência, como o apóstolo Paulo faz. Né? Nós somos filhos, aliás diz, nós somos filhos da obediência. E temos que viver dessa maneira, não transgredindo a palavra de Deus, né? A cada segundo, a cada dia. Não, nós temos que zelar pela nossa espiritualidade, pela nossa salvação e considerar, não é, o que Jesus fez naquela cruz por nós. Eu digo para mim também isso. Precisamos lembrar, com muito amor, com muita consideração disso. Amém? Então, aquele que faz o que é justo, aquele que pratica a justiça, é aceitável. Então, os céus estão abertos sobre ele. E por que ter o céu fechado? Por causa da carne? Por causa desse mundo? É claro que não. Amém? Muito bem. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E aqui Paulo ele fala algo que eu vejo que está em oculto no coração das pessoas, como também o Espírito Santo para muitas pessoas, que ficam ali só, mas não vão à frente. Amém? Que é essa questão, amado. Jesus, ele veio em obediência a Deus. Tudo o que aconteceu até agora é a vontade de Deus. E Jesus, ele é e foi um instrumento de Deus. Ele é Deus, ligado ao próprio Deus, o Verbo. Mas, desde o princípio, quando Deus disse quem irá por nós, Jesus se apresentou. Aleluia! E era aquele que ele queria, o mais amado, aquele que ele confiava plenamente. Aleluia! E que amava o ser humano como ele amava. Amém? Claro, igual a ele. Veja, então, Pedro coloca isso de maneira para se entender. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Deus enviou. Anunciando-lhes o evangelho da paz por meio do trabalhar de Jesus Cristo pela igreja. Amém? Esse é o Senhor de todos. Jesus Cristo agora é o Senhor. Ele recebeu todo o poder do Pai para reinar até que tudo seja restaurado. Então, Deus volta novamente a reinar sobre todos. Coríntios 15. Aleluia. Mas Jesus é por intermédio dele que Deus se move com relação à humanidade. A salvação, tudo. O preço que ele pagou. Né? Se esquece que lá em Getsemane ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu poderia ter feito nada, só simplesmente desistir. Mas na terceira vez ele disse que se cumpra, Pai, a tua vontade. Eu vim para isso, vamos lá. E foi. Glória a Deus. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde Galiléia,
depois do batismo que João pregou. Olha aqui, ó. Vós conheceis a palavra que se divulgou. Aliás, vamos de novo. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Batismo nas águas da remissão de pecados. Lavagem. Amém? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E também é com Pedro, através do Espírito Santo. É o mesmo Espírito. Por isso, a igreja iria realizar e efetuar as mesmas obras que Jesus fez. Eu já falei sobre isso. Os sinais têm que acompanhar. Amém, amados? E não poder deixar para lá. Vamos em frente. E nós somos testemunho de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Quem ressuscitou Jesus ao terceiro dia? Deus. Por isso é bom ler a palavra de Deus. Aleluia! E ver as coisas de maneira bem, sabe, tipo assim com um binóculo, com olhos de águia. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, que comemos e bebemos com ele. Veja como o que Pedro está pregando, que Jesus, depois que ressuscitou, ele teve 40 dias, é verdade, está lá em Atos 8. Aleluia! E que Jesus comia e bebia com eles, de uma maneira natural. Porque como ele morreu, ele ressuscitou. Para se mostrar, por isso ele mostra os sinais do corpo dele, da crucificação, para eles olharem bem e saber que era ele mesmo. Ainda pediu algo para comer. Amém? Vamos em frente então. E aqui ele fala isso. Comemos e bebemos com ele. Não foi um dia só, uma situação. Foi 40 dias. Aleluia. E vimos através do Evangelho de João vários testemunhos de manifestações fora disso de Jesus com outros discípulos. Emaús, por exemplo. Amém? Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Aleluia. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Amém? Ele foi até aqui. Amém? E agora vem a parte de Deus. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sobre todos os que ouviam a palavra. E se todos, não é todos que estavam no ambiente. Entendeu? Eram os que estavam ouvindo e crendo na palavra. Todos eles receberam o quê? O Espírito Santo. E ainda Pedro falava, ele estava ainda falando o Evangelho. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, que tem um adendo para poder ficar bem claro. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados por isso. Amém? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. A salvação é para todos. Se fosse escolher ter um povo separado, seriam os judeus. Mas não, Deus é justo. Todo aquele que recebe Cristo, esse é salvo. Amém? E submete a ele. Glória a Deus. Um finalzinho então. Aleluia. Porventura, diz Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós recebemos o Espírito Santo? Amém? Então você vai ver aqui que o batismo das águas é válido, porque para a remissão de pecados ele é necessário, é a nossa decisão de fato por Jesus e de arrependimento. Aleluia. Isso é uma coisa correta. Aleluia. Mas agora mesmo essas pessoas,
sendo batizado no Espírito Santo, Pedro então diz, né? O que os impede então? Poxa, estamos cheio de Deus, batizado pelo Espírito Santo. Né? É uma coisa que não acontece com todos, amém, irmão? Mas há pessoas sim que acontece. Né? Aí é mistério de Deus, né? Mas veja bem, o âmago da questão é o Espírito Santo, como já falamos. Aleluia. E então Pedro diz, e ordenou, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então lhe pediram que permanecesse alguns dias. Amém. E aqui encerramos essa passagem tão linda e maravilhosa do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Você que é batizado no Espírito Santo, você tem que cumprir o batismo das águas. É o que Pedro fez. Amém? Em qualquer hipótese de uma experiência com o Espírito Santo, nós devemos nos batizar. Se acontecer antes, conheci uma pessoa de uma igreja tradicional e ele era batizado no Espírito Santo. Eu disse, querido, você precisa ser batizado nas águas. Mas eu fui batizado em criança. Esse batismo não existe, meu irmão. Uma criança não pode receber o batismo nas águas de remissão de pecados. Tem que amadurecer, tem que crescer, tem que se arrepender e tem que decidir seguir Cristo. Aleluia. Até o tempo que eu conheci, ele teimava nisso. Não precisa, porque lá batismo nas águas. Só que tem uma coisa. O batismo por imersão, adulto, com convicção, com arrependimento, é uma ordenança de Deus. E também ele é espiritual. Aleluia. O teu batismo, céus e terra são testemunho, aleluia, do que você está fazendo, que tomou a opção em seguir Jesus e ser salvo. Amém? Então, de um jeito ou de outro, nós precisamos cumprir isso. E dizer que o batismo é só uma coisa sem valor, está errado. Amém? Deuteronômio 30. Ali diz, hoje eu tomo por testemunho, céus e terra, que eu te apresentei diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aleluia. O espiritual está descoberto, querido. Aleluia. E tudo que nós fazemos aqui, inclusive a nossa decisão, o nosso nome é escrito no livro da vida. Você passa a ser conhecido de Deus pelo teu nome. Aleluia. Mais uma vez eu vou dizer, já falei, toda vez que Deus falou com alguém na Escritura e disse, é você aí, o tu, não. Ele chamou pelo nome, Abraão, Abraão. Samuel, Samuel, não é assim? Toda vez. O Espírito Santo disse, Pedro, vai, porque essa obra é minha, então não fica aí achando que é ou não é. Te levanta e vai. Amém, amados? Então são muitas coisas a meditar e a pensar. Mas o que Deus quer através disso é edificar você. É conceder fé a você. E, acima de tudo, abrir a visão para enxergar a glória de Deus, o mistério de Deus, revelado em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, o seu agente agora, conosco. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa, Pai, essas 3 meditações. Concede esclarecimento. Ilumina os olhos dos teus filhos, Senhor, para que possam enxergar. Para que possam, Deus, entender os mistérios e a grandeza de Deus. Ô, meu Pai, nós olhamos um mundinho pequeno, Senhor, quando tudo é tão grande. Lembramos Abraão. Sai da tenda, Abraão. Olha para o céu e veja a grandeza. Meu Deus, tudo é tão maior do que podíamos pedir, pensar ou imaginar. Por isso, abre os olhos, Senhor, que as escamas venham cair e possamos realmente viver uma vida com autenticidade, na verdade, com Jesus, na, meu Deus, liderança do Espírito Santo, com intimidade, que nem Pedro, que nem os apóstolos, que ouviam a voz de Deus. Fique na bênção, fique na paz, fique com Jesus. Aumentou um pouquinho mais aí, mas eu sei que valeu a pena. Fique na paz. Querido, eu te dou uma ideia para você. Meu Deus do céu. Passe essa mensagem, essas 3 mensagens, para os teus amigos no Face. Aleluia. Se há alguma coisa errada aí que você fique, então fala comigo.
981 16 7502. Mas seja também um instrumento de Deus, que nem Cornélio. Né? Temos hoje a internet, você tem 200, 300 mil, passa para eles. É tão fácil isso. Tá certo? Aleluia? Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Fique na paz, Deus te abençoe.